E o escândalo da Secretaria de Segurança Pública, hein? Vai descarrilhar o trem de Tarcísio se ele não tirar Derrite urgentemente de lá. Até porque os holofotes agora estão nele. Então tudo de sujo, podre imundo, que ele tem muito, para ser expulso da rota, ninguém é expulso da rota por boas ações, nem por bons méritos, certo? Então estourou essa nova aí, tá cheio as redes sociais, tá cheio na imprensa do segundo e terceiro escalão de São Paulo, para vocês verem como a imprensa canhestra, a imprensa burguesa é. Então, se está dominando São Paulo em todos os meios de comunicação, que não seja Estadão, Folha, Bandeirantes, SBT, as empresas paulistas, mais a Globo, né? Essa questão de Derrite assediador, certo? Cabe, como uma matéria de interesse jornalístico, ser investigado. Tá certo? Então, a Folha, o Estadão, o UOL ainda toca passando, né? Certo? Então, como é de interesse jornalístico, para mostrar o caráter de Derrite na questão dos costumes, que na questão policial não precisa dizer mais nada, ele responde todos esses processos onde houve homicídios, quer dizer, não quer dizer que só foram esses 16. 16 é que ele responde e foi expulso da rota, certo? Então, o fato do secretário de Segurança de São Paulo ser bom ou ser mau caráter. Então vamos investigar, já que ele é bom caráter, né? Então vamos investigar, porque a denúncia é séria, as redes sociais estão cheias, com depoimentos, com mostrando para tudo. Então ele está agora como assediador de praças, de mulheres praças e de esposa de praças homens. Então como profissional, com certeza ele é o pior integrante da tropa, né? Nem a rota aguentou ele, que expulsou, tá certo? Agora, nos costumes moral e religioso, é que ele está sendo detonado por integrantes da própria tropa, quase que a língua droba. Traga 3 pratos de papa para 3 tigres tristes. Desdrobou. Tá certo? Então, essa imprensa burguesa tem que ouvir a associação de praças, cabos e sargentos, além de ouvir a mulheres dos praças. Tá certo? Aí confirmar ou negar se Derrite é assediador ou não é assediador. Até porque se o regime é militar, que a gente tem que derrubar esse regime, já tem o assédio moral e o assédio profissional e o assédio físico, certo? Agora não pode ter o assédio sexual, quer dizer, não pode ter nenhum tipo de assédio, mas esse que estão agora imputando a ele é muito sério, tá certo? Então, a imprensa tem que ter um papel cabal, porque a coisa que o Brasil mais quer saber no momento é se Derrite é assediador ou não é assediador. Eu quero saber. No momento eu não posso dizer que Derrite é assediador. Eu posso dizer que está havendo inúmeros comentários, inúmeras denúncias e a rede está cheia. É o campeão na rede atualmente, tá certo? Então, o regime militar é assim. Ele alisa o de cima e pisa o de baixo, né? Então assessora moralmente, fisicamente, de qualquer jeito, certo? Então, e se a patente mais alta é quem assedia e a patente mais baixa quiser reclamar, ainda pega uma punição. Então, se Derrite assediou as praças ou a mulher de algum praça, ele ainda vai punir. Agora a pergunta é, por que ele não assediou mais em riba? Não assediou as colegas policiais de maiores patentes ou não assediou as patentes de coronel, que ele odeia coronel, tá certo? Então, olha, nós que trabalhamos com carreira, e aí saudade de Hilbert, saudade de Zé Luiz, saudade de Marrone, esse está meio perdido, que foi ser deputado federal, hoje é prefeito, não vem mais para a luta do dia a dia com a categoria, tá certo? Então, quando a gente discutia e fazia a carreira, a gente blindava os integrantes da carreira do valor valorativo do cargo, do assédio e das avaliações de mérito. Só podia ter avaliação de desempenho. E não é o capitão que vai avaliar a tropa, é a tropa que vai avaliar o capitão, certo? Essa avaliação tem que ser ortodrômica, tem que ser certa, não pode ser antidrômica. Se eu mando no meu subordinado da empresa, eu vou avaliar eles? Não, minha gente, eu vou descer a caneta logo, não tem nem o que discutir, tá certo? Então, para vocês terem ideia, eu sou médico lá do início da década de 70, mas até o final do século passado, e no início dessa década de agora, tá certo? Tinha valorativo no cargo. Para você ter ideia, nós médicos, o nosso restaurante era completamente diferente do restaurante dos outros funcionários da Sodaldesca,
no regime militar ainda hoje é diferente. Tá certo? Nós tínhamos 5 tipos de carne, eles não, vinha o bandejão pronto, tá certo? Aí o segundo governo Arraes, no primeiro governo Arraes ele ainda não teve peito para peitar. No segundo governo Arraes, a gente junto com ele foi que mudou isso aí. Aí os colegas médicos, Luiz, o pessoal da limpeza vai sentar na mesma mesa que a gente? Vai, qual é o problema? Ele vai trabalhar protegido e antes de vir tem uma pia para ele lavar as mãos. Que o outro restaurante era meio sofrido, o banheiro dos outros funcionários sempre foi meio sofrido, ainda hoje é. O dormitário dos outros funcionários ainda é mais sofrido, ainda hoje é. Tem muita coisa que ainda é, certo? Então, não pode haver valorativo do cargo, tá certo? O juiz é um ser humano. Aí o porteiro lá do fórum é o mesmo ser humano que o juiz é. Então tem que ter o mesmo valorativo no cargo. Agora, o juiz não deixa não. Eu citei o juiz porque eles são bem morais mesmo, né? Nesse quesito, aqui em Pernambuco eles têm o melhor restaurante do estado, o mais caro. Lagosta é feijão com arroz. Vinho não é bebida. Aí eles alegam que na Europa, nos Estados Unidos, vinho nem paga imposto como bebida. Até porque o europeu, como é um clima frio, praticamente não bebe água, bebe só vinho. Então o juizinho, quando trabalha de tarde, já tomou uma tacinha de vinho, já deve ter chegado mais benevolente. Tá certo? Então, isso aí é que é o valorativo do cargo. Tá certo, gente? Então, a carreira, qualquer carreira, tem que ter satisfação holística. Se eu participo de uma carreira que não tem satisfação holística, eu morro. É só ver o tanto de problemas que tem na própria carreira militar, na questão da desistência, na questão de lidar até com a própria vida. Então, carreira sem satisfação holística leva as pessoas a afinar até com suas próprias vidas, tá certo? Então, isso é uma coisa. A carreira tem que ter satisfação holística. Eu tenho que trabalhar na carreira e trabalhar satisfeito, certo? E não pode ter valorativo do cargo. Tanto é que quando a gente trabalha a carreira, a gente sempre trabalha o cargo único. É um cargo só com todo mundo dentro. Aí tem os degraus, tem as classes, tem os graus, tem os níveis, mas dentro de um mesmo cargo, tá certo? Agora, voltando a esse escândalo imoral de Derrite, que Tarcísio só quer alimentar, qual é a tática de Tarcísio? Como ele tem medo de Derrite, ele está deixando a pressão subir bem muito para poder demitir Derrite. Porque estão surgindo documentos agora na mídia que tem que ser gente grande para estar soltando. Talvez aqueles coronel, certo? Para vocês terem ideia, assim que Derrite entrou, ele soltou a motosserra de Milei, ligou aquela motosserra de Milei e trucidou 34 comandantes para poder assumir esses comandantes de agora, todos com problema na história militar, ligado a terem sido expulsos da rota também, a outros tipos de problema. Então, para esses coronéis que Derrite queria assumir, não poderia ter um coronel mais antigo, senão pelo critério de antiguidade, o comandante daquela tropa seria sempre o mais antigo. Então, Derrite botou o poste para mijar no cachorro, tá certo? Então, isso é Derrite, que queimou todos os critérios de antiguidade para poder montar a monstruosidade que virou a polícia paulista. Vocês viram de ontem para hoje mais 10 ou 20 queixas de brutalidade absurda da polícia. Então tudo isso ajuda a derrubar Derrite, certo? E como Tarcísio quer isso, certo? Da boca para fora não, da boca para dentro é o que ele mais quer, porque já viu a contaminação dos outros estados. Não dá tempo de eu citar os novos exemplos de São Paulo, vou citar só um, como ele contamina os outros estados. Um policial militar de folga na Bahia, né, com várias posts nas redes sociais de bom vivan, posudo, borrachudo, o cara fortinho, né? Das academias e por aí vai. Então, ele agride com tiros 2 rapazes que estavam numa moto, por suspeita que a moto fosse roubada. Só que a moto era dos rapazes, eles tinham acabado de comprar, a mãe levou os documentos, eles estavam comemorando a moto nova, certo? Um foi eliminado na hora, certo? De cima, necessariamente de cima, já deitado, dominado no chão. E o outro também, só que esse aí não chegou notícia como é que está a questão da saúde dele. Então, ou se para isso a nível de Brasil, ou se perde o controle. Então, quem pode resolver isso é o Supremo e o Ministério de Segurança Pública e o Ministério da Justiça.
Então, Lewandowski, o Supremo, e a questão do Ministério de Segurança Pública, que Lewandowski não deixou dividir o Ministério.